Bom dia, irmão, irmã, frater e soror. Começamos mais um programa, né? Bíblia e Misticismo. Eu sou Mariano Soltis, autor de alguns livros, pensador, teólogo, cientista social, né? Agora também, e outras situações aí que a gente vai buscando. Também advogado e também outras escritor de obras em geral. Hoje vamos tratar de alguns temas, né, da Bíblia novamente, claro, né? Bíblia e Misticismo é o nome do nosso programa, nosso assunto, né? Os meus livros, para quem não lembra, é Bíblia e Misticismo, Bíblia e Tradição Oral, Bíblia Esotérica e outros que estão na Clube de Autores. É só acessar lá Clube de Autores, pesquisar meu nome, né, Mariano Soltis, e vai aparecer os livros lá. Ou escrever Mariano Soltis Bíblia, né, vai aparecer meus livros sobre Bíblia. Com tom esotérico, gnóstico, teosófico e outros assuntos aí, da Cabala e outros assuntos. Então, eu estava lendo um livro chamado O Novo Evangelho da Interpretação, né? E nesse livro, Maitland, né? É de um teósofo, se não me engano, americano. Ele trata de alguns temas que eu já havia refletido de alguma forma, né? Lá em Gênesis, a questão do 666, Hebreus, né? E outras temáticas, né? Bem interessantes aí de se trabalhar. O Apocalipse não vou trabalhar muito porque é um texto aí mais extenso, né? Não é muito o nosso foco hoje. Hoje eu queria focar mais em Gênesis e outras situações aqui, né? Gênesis está acontecendo uma novela, inclusive, né? Tá passando aí, a gente fica pensando, mas será que era assim? Será que era assado? O que mais a gente vê, por exemplo, são situações de interpretação literal ou moral e alguma coisa de ciência, né? Tá passando dinossauros, apareceu, se não me engano. Eu achei interessante. Então, justamente vamos para Gênesis com a noção do gênero de Deus, né? É uma coisa que ninguém fala. Hoje em dia o gênero é um tema muito polêmico, né? E a gente vê que lá em 1:27, quando você pensa que Deus nos criou sua imagem e semelhança, já está explicado qual o gênero, né? São os dois, né? Por isso que se chamar de Deus, deusa seria mais interessante, ó. Ó, lá em 1:27 Gênesis, né? Assim Deus criou os seres humanos, ele criou parecidos com Deus, né? Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo. Então, se é homem e mulher, se é imagem e semelhança, Deus é homem e mulher, né? É Deus, deusa, né? Isso quase ninguém fala. Aí, se a situação de homem e mulher separada não é porque Deus é um só, né? Então, ele é andrógeno, né? Então, o mistério, por exemplo, de gênero, essa questão que a gente discute muito forte hoje nas pessoas das igrejas combatem e tudo mais, isso não tem nada a ver, né? Porque próprio Deus aqui seria um homem e mulher, né? Ao mesmo tempo que é um só, né? Então aí é um mistério, né? A gente não pode também discutir isso a nível de matéria. Deus é espiritual, né? Mas é interessante, né? Quando se pensa na imagem e semelhança em Deus. Eu já citei isso aí até de outros os meus livros, né? Bíblia e Misticismo, até tem um comentário ao Gênesis. Eu peguei até leve na época. Mas tem sete Adões, o Adão, o primeiro Adão, daí tem o segundo Adão, o terceiro. Então, esses Adões, né, o Adão, essas humanidades, no caso, elas tiveram sim processos de desenvolvimento, de gênero, de próprio material. A gente antes era meio vegetal, né? Até Noé a gente respirava num vapor lá e depois teve que subir lá, tal da montanha, a questão da arca e várias situações esotéricas, claro, isso não está escrito a nível literal na Bíblia, mas a gente vê que outras tradições e de queda, regeneração, né, reparação do homem. Então todo esse ciclo aí, ele envolve uma certa situação. Vou pular ali o 666, que depois eu explico melhor. Tem uma passagem de Hebreus 12:6. É uma repreensão, né? Que tem nessa epístola dos Hebreus, né? E lá se refere a Moisés, né? Então vamos dar uma olhada lá. E pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga aquele que aceita como filho, né? E suporte o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo, né? Dado por um pai do sofrimento. Se vocês não são corrigidos, vai embora. A gente percebe que
a situação kármica, né, que até ali em Mateus, depois a gente repete, 5:26, né? Vamos para Mateus 5:26, já para não perder até o raciocínio, né? Mateus 5:26 lá, ó. Eu afirmo a você que isto é verdade, que não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Alguns traduzem como nenhum vintém, né? Aí eu fico pensando, pagar o quê, né? Se a gente voltar lá para Hebreus de novo, vai ter um outro, ó. O Senhor castiga e não desanime quando ele repreende. Ó, isso em carta dos Hebreus, ó, não é nem no Antigo Testamento. Né? O Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Né? Suporte o sofrimento com paciência, como se fosse o castigo dado por um pai. Então daí o pessoal me vem em teologia e fala, não, Jesus pagou tudo, Jesus está salvo em Jesus, você já não tem mais o que pagar, né? A nível de pecado, a nível de castigo, qualquer coisa. Não, não é assim que funciona, né? Mesmo salvo em Jesus, ou em Yeshua, né, em Cristo, ainda tem o karma, ainda tem a semeadura, ainda tem causa e efeito, né? Então, e karma é um problema, porque só numa vida é muito difícil, né? Então, claro que aí existe reencarnação, né, pessoal? Existe a doutrina que foi escondida pelas igrejas, né? Ou pela igreja. E foi substituída daí por ressurreição, que também existe. Eu, por exemplo, não anulo uma doutrina com a outra, eu acabo compensando, né? Tem gente que só coloca uma ou outra. Né? Eu acho que ressurreição existe no nível final de evolução, né? Isso não é assim simplesmente porque aceitou Jesus, não, tem que evoluir também, né? E aí sim, aí entra numa situação de intuição nossa, de sermos em Cristo, né? Por exemplo, o Crestos, né? Nós temos o Cristo interno, a gente compreender também o Cristo cósmico, né? Tudo isso as religiões não passam nem perto, né? Porque é a gente vivendo Cristo mesmo, né? Uma situação de intuição, uma situação de manifestação. Por que eu falo que... Porque a gente está manifestando essa essência divina, né? Nós somos divinos também, nós somos imagem e semelhança de Deus. Né? E isso, muitas vezes as religiões não focam muito nisso, eles focam no nosso pecado, nossa decadência moral, né? A nossa humilhação perante Jesus, perante Cristo, né? E Cristo nos salvando, né? Outra confusão que tem é a doutrina do sacrifício, né? Um sacrifício, por exemplo, carnal, de Jesus, sangue e tudo mais, né? Não é bem isso, é mais uma situação que a gente vê espiritual, né? O que Cristo sacrificou nascendo, porque ele é Deus, Deus virando homem, esse é o sacrifício, né? E não o sacrifício de morrendo, né? Então essas situações aí simbólicas e outras, que a Bíblia toda é uma linguagem cabalística, agnóstica, né? Como aqui está a questão do Egito, Moisés, os mistérios, né? Que acaba depois eles acabam condenando, como condenam os judeus, né, pela morte de Jesus. Daí então toda essa confusão, né, mais religiosa do que espiritual, religiosa no sentido mais materialista, mais de ideologia mesmo, né, uma ideologia religiosa aí, entre aspas cristã, ela colocou aí essa situação em segundo plano, a situação de nós podemos buscar ao Criador, nós podemos manifestar o Cristo, nós podemos manifestar nossa divindade, nossa perfeição, né? E isso foi muito colocado e a gente tem que sempre se humilhar, ou umas doutrinas estranhas que existem hoje no protestantismo também, evangélicos e tudo mais, né? A gente teve umas situações muito estranhas de pregação ou de teologia. A 666, aqui tem uma doutrina esotérica que são os 36 decanatos da astrologia, né? Então essa marca da besta, né? Então uma soma de 36. O que não é errado, porque eu vejo assim, eu já falei dos arcanjos, anjos, né, lá no Cabala, elas são a carruagem, as rodas, tudo isso se refere a estrelas. Se refere a... Por isso que Lúcifer também é estrela e tudo mais. Então a gente vê Vênus, Lúcifer. Nós vemos uma grande questão astronômica, astrológica dessa sabedoria bíblica, né, também. Né? E essa marca da besta representa esse homem muito animal, né? Muito não regenerado, na verdade degenerado, né? Representa a nossa queda, nossas confusões aí, né? Que afastou do Criador, nosso egoísmo também, né? Então não seria bem uma marca assim que vem num governo ou que vem, por exemplo, num chip que vão colocar na gente. Isso é tudo bobagem, né? A marca da besta é nosso egoísmo, nosso afastamento com o Criador, nossa animosidade,
né, nossa psicopatia, sistema reptiliano, toda essa questão que às vezes supera a sabedoria humana, supera essa purificação, né, que nós devemos ter em Cristo, e isso sim é a marca da besta e o anticristo, ser o contra Cristo, né, claro. Então, contra Crestos, contra a nossa evolução, contra esse nosso anjo interior, nosso eu superior, né? Cristo interno, Cristo cósmico, né? E isso tudo acaba acontecendo por uma evolução, né? Então o homem retorna a Deus por evolução, né? Então ele evolui, não é uma situação assim, amanhã eu entrei na religião, aceitei Cristo, aceitei Jesus e vou continuar pecando, vou continuar vivendo minha vida. E depois eu faço várias vezes isso, o que acontece mais nas religiões. A pessoa várias vezes se arrepende, várias vezes ela retorna ao Jesus, que ela acaba vendo nas religiões, né? E uma doutrina de arrependimento meio milagroso. E não é assim que funciona também, né? Não que Deus não possa perdoar as pessoas, pode, né? Mas não é porque a pessoa tem vontade de ser perdoada, é porque Deus perdoa, né? O contrário, né? E o mesmo sacrifício vicário, sacrifícios materiais, físicos, né? Começa a misturar umas situações aí que não aconteceu, né? O sacrifício de Jesus, na verdade, foi o nascimento, porque ele é Deus e ele está dentro dos humanos, né? Sacrifício de morte não vai significar muito assim também, né? Significa como símbolo, né? Como um mistério, né? A crucifixão é um mistério. Esse mistério, sim, aí sim encontra a nossa grande chave, nossa cruz. Pega a sua cruz e carregue, né? Jesus nos fala. Por que ele fala para a gente pregar a nossa cruz, né? Porque tem uma cruz, tem um karma, tem uma evolução, não é só ele que vai, a gente aceitando ele, que vai ser tudo resolvido, que nem hoje tem nas teologias, né? Tanto é que você faz uma prova de teologia, você vai respeitar. Vai responder tudo, Jesus, a salvação em Jesus e pronto, tá tudo resolvido. Então não tem muita teologia assim profunda. Vai perguntar num outro livro bíblico, né, e tudo mais. Mas isso é questões básicas e a questão que foi uma codificação, a Bíblia mesmo. A gente sabe que é um processo aí de cânon e outras situações que hoje parece que a Bíblia é ortodoxa, né? Assim, é muito melhor que essa nossa, tem mais livros e tudo. Mas aí não cabe nem a discutir isso aí. E a Bíblia católica, o catolicismo, tem uma chave, só que essa chave também fica um pouco abandonada, né? Da divindade do divino. Né? Então isso tudo existe de ambas as religiões, todas, né? Praticamente a gente vê um certo sacerdotalismo, né? Um farisaísmo, um fundamentalismo, né? Então você cria, a tua religião é mais forte do que o próprio ensinamento espiritual de Deus, da Adonai, de Yeshua, de Jesus, né, e tudo mais. Tá bom, irmãos? Essa foi mais um programa aí nosso, né? A gente voltou depois de parar uma semana, a gente deu uma folga, né? Acabei final de semana passado viajando. Mas a gente tá toda semana, todo domingo aí com o nosso programa aí, Bíblia e Misticismo, procurando o melhor e mais profundo da Bíblia, né? O melhor e mais profundo dessa sabedoria. A nível esotérico, a nível de Cabala, a nível de gnose, a nível do que é o sentido espiritual que foi escondido, né, pelas religiões, porque não interessa muito a gente ter que encontrar o divino. Eles querem nos governar, né, manipular as massas, manipular em guerras, sacrificar pessoas, né? Isso que aconteceu na história, né? Tristemente, não devia ter acontecido. Hoje se arrependem, né? Voltam atrás, mas quando aconteceu, aconteceu, né? Então a gente viu as guerras mundiais, a gente viu situações que os cristãos, entre aspas, apoiaram de fascismos, de situações absurdas, né? Apesar de ter combatido o comunismo, mas combatido o quê? Por causa do materialismo que eles combateram, porque perseguiam as religiões, não por causa do bem e do mal, né? Então, assim, essas confusões aí históricas e tudo mais, a gente tem que superar e procurar o divino na sua profundidade maior, né? Nessa doutrina de interpretação, de purificação, de evolução, do essencial, da substância de Deus, né? E não sendo escravo da Bíblia, porque a Bíblia é um texto, né, pessoal? A Bíblia não é. Ela foi escrita, tem algumas confusões, tem erros de tradução, tem que tomar cuidado um pouco com tudo que a Bíblia fala. E o Antigo Testamento já é um pouco mais complicado. O Novo ainda a gente vê uma doutrina um pouco melhor, apesar que a gente viu aqui um Deus castigando, né? Na carta aos Hebreus, isso refere ao karma, claro, a lei cósmica, né? Que é automática. A forma deles verem era como se fosse castigando, né? Então a gente tem que evoluir por isso. Tá bom, irmãos? Até o próximo programa aí do Misticismo. Continuem vendo, procurem, busquem meus livros, baixem aí PDF, leiam, né? Meus livros, dali alguma coisa vocês encontram online, então não é nem questão de investimento, é questão de vontade mesmo. Tá bom? Até a próxima, amém. Esteja com o Senhor, né, Yahu, com o nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, e com o Espírito Santo vos iluminando o Ruach HaKadosh.